Oi, eu vim compartilhar com vocês a segunda parte do Em Direção ao Novo, uma série sobre um novo tempo, uma nova estação, e hoje o tema é Lançando os Fundamentos para o Novo. E como eu falei no primeiro vídeo, Ruth, ela fala muito comigo sobre isso, sobre ir para uma nova estação, para um novo tempo. E uma frase assim que me falou muito, né, nesses dias, que um novo tempo normalmente começa com uma grande tempestade. Às vezes você pode estar sentindo que tá um caos, uma circunstância difícil, mas isso pode ser o começo da tua nova história, o começo de uma nova história em Cristo. Mas se você escolher nesse momento não correr do Pai, mas correr para o Pai, porque Cristo, sem Ele, não existe novidade de vida. Sem ele, não existe possibilidade de viver uma nova história, porque ele é o fundamento para o novo. Ele, como eu falei no primeiro vídeo, né? Em Cristo eu posso ter uma nova história, porque ele me salvou, ele me tirou do inferno, me tirou, né, da maldição da lei, me tirou de tudo aquilo, do escrito de dívida que tinha contra nós. Né? Então ele resolveu isso na cruz para que eu pudesse viver novidade de vida. Né? Por suas pisaduras nós fomos sarados, nós podemos viver um novo tempo. E quando eu decido, então, entrar nesse fundamento que é Cristo, eu posso viver o novo. Sabe uma escada? A escada da salvação. Quando eu escolho a Cristo, eu piso no primeiro degrau dessa escada. Mas para mim viver uma nova história, um novo tempo, eu preciso continuar caminhando nessa escada. Eu preciso acessar os outros degraus, né? Os outros degraus. Eu tenho que pisar, eu tenho que continuar, caminhando com ele, né? Na Bíblia fala assim, lá em Provérbios, que a vereda do justo é como a luz da aurora. Ela vai até esse dia perfeito. Ela vai crescendo até esse dia perfeito. E já viu como amanhece, né? Meio escuro, e vai clareando. A nossa vida é assim, conforme o tempo, né? E a intensidade do que eu busco a Deus, isso vai ficando cada vez mais claro, vai ficando cada vez melhor, eu posso dizer. Como um vinho, né? Na Bíblia fala que tem muitas passagens, né, sobre o vinho e tal. E o vinho, o que que é? Dizem, né, que quanto mais velho, melhor. E a vida com Deus é assim, quanto mais velho, melhor. Quanto mais eu busco, melhor. Quanto mais eu tô na presença dele, melhor. Então eu vou pisando nesses degraus e Deus, ele vai me dando as peças do quebra-cabeça de uma nova história. Onde se vai juntando aquilo, vai fazendo sentido, olha Deus, e para viver o propósito dele, né? Às vezes você tá no primeiro degrau, mas assim, o pior que pode acontecer é você escolher ficar no primeiro degrau para sempre, né? No sentido assim, eu posso viver uma nova história e eu escolho ficar no primeiro degrau. Isso é muito triste, porque você já está na escada da salvação. Se você continuar subindo, você vai acessar novos níveis, você vai viver novas coisas em Deus. Mas você pode ser salvo e escolher ficar nesse lugar para sempre. Infelizmente, você não vai ter uma vida em abundância. Deus nos chamou para desfrutar de uma vida em abundância. Não é que nós não vamos ter problemas, pelo contrário, mas que em todos o Senhor nos capacita, tudo coopera para o nosso bem. A gente vai avançando e Deus vai nos mostrando cada dia mais o que Ele tem para nossa vida e o que nós podemos viver nele, avançar com Ele. E Deus me falou muito sobre isso esses dias. O que é o novo tempo? O que é tudo isso que a gente tem falado? Que várias pessoas estão falando. Sabe, não é viver pelas circunstâncias, é viver pela fé, é viver o propósito dele para tua vida. O que ele planejou para mim não é o que os meus pais viveram, não é o que os meus bisavós viveram. Ah, vou trabalhar, vou viver a vida aqui, nascer, crescer, trabalhar, morrer, aquele ciclo. Não, Deus tem uma vida em abundância, Deus tem um propósito, um chamado para nós. E quando eu tô na escada da salvação e quanto mais eu busco a Deus, eu vou descobrindo qual que é o meu chamado. Quando eu descubro que eu fui chamada, quando eu descobri, queridos, que eu amo ministrar, eu amo falar da palavra de Deus, isso encheu meu coração. Eu tentei fazer tantas coisas que não era da vontade de Deus para mim e me frustrei, né? Quando eu entendi que o que Ele tem para minha vida tá ficando muito leve mesmo.
né? E eu creio que Deus tem isso para todos nós, uma novidade de vida, onde eu posso em Cristo ter uma nova história, que não se baseia no que nossos pais, ninguém que a gente conhece viveu, só é algo planejado só para nós, para nossa família, algo novo, algo que Deus vai te usar, algo que Deus, no sentido assim, não é de usar como um usurpador, não. Deus escolheu fazer coisas através de nós nessa terra, manifestar o céu na terra. E isso eu quero todos os dias da minha vida, ser responsável em Deus por manifestar o céu na terra, ter um pedacinho do céu na minha casa, aonde eu pisar, eu vou trazer a atmosfera do céu, e é isso que eu quero para minha vida. Eu escolhi isso. E você, o que que você escolhe? Né? Como eu falei, essa dor, esse problema pode ser o primeiro passo de uma nova história, pode ser o primeiro passo, né, em direção a um novo tempo. E se você está cansado de viver ciclos, Deus está te chamando para que nem o povo do deserto, né, que viveu ciclos de reprovação. Deus está te chamando para você sair desse ciclo de reprovação e viver uma nova história. Viver, sabe, como Josué e Caleb, eles acessaram um novo tempo, mas eles tiveram que deixar a idolatria, tiveram que deixar a estrutura do eu velho e caído, do passado, né? E o que que Deus falou para mim? É preciso, para acessar o novo tempo, tirar os fundamentos do passado, os fundamentos errados, os fundamentos que foram construídos sem Cristo. Sabe, tudo que ocupou o lugar de Cristo na tua vida é um fundamento errado. É um fundamento que é construído na areia e vai cair uma hora ou outra. Sem Cristo é impossível ter uma vida em abundância. E sem Cristo é impossível ter um prédio que vai durar. Na nossa construção, na nossa vida, uma hora ou outra vai cair, porque sem Cristo não tem estrutura. Cristo é a nossa estrutura. Então, quais os fundamentos que eu coloquei no lugar do Senhor na minha vida? No meu caso, eu tinha colocado muitas coisas no lugar de Jesus. Eu busquei muitos refúgios, muita coisa sem Ele. E quando Deus foi me mostrando, Ele foi tirando os fundamentos errados, o fundamento do medo, o fundamento da rebelião, rejeição, justiça própria, ira, carência. Olha, uma infinidade. Tudo do eu caído pode ser um fundamento errado. Na verdade, é um fundamento errado, né? E aonde você tem fundamentado a tua vida, a tua história? Tem pessoas que, na verdade, tudo isso é um refúgio, né? Porque nosso único fundamento deve ser a Cristo, o amor do Pai. Quem é fundamentado no amor de Jesus, que é a própria pessoa de Jesus, que é o amor é Ele. Na Bíblia fala assim que Deus é amor. Se Ele é amor, Ele é o fundamento que eu devo estar enraizada todos os dias da minha vida. E assim, é um processo. Nossa, aceitei Jesus na minha vida, amanhã, já, né, no outro dia já sou livre de todo o medo, livre de todo o fundamento errado. Queridos, é um processo e uma escolha em primeiro lugar. Porque não tem nada mais triste do que só ser salvo. Você pode ser só salvo em Cristo, mas você pode viver uma vida no cativeiro. Se você não escolher avançar, se você não escolher buscar Deus com intensidade, com verdade, sabe? Uma vida com Deus verdadeira, onde você busca Ele e você realmente crê que Ele está ali, onde você sente a presença dEle, onde você se sente livre, liberto, sabe? Salvo. Sabe? É maravilhoso. É maravilhoso ter Cristo. É maravilhoso uma nova história. É maravilhoso, eu posso dizer que não tem vida melhor. E tudo então tem que ser removido para mim viver esse novo. E aos poucos, quanto mais eu subo nessa escada, mais coisas eu vou deixando para trás. Coisas que eu não preciso, que são peso para minha bagagem. Então, o que você tem feito da tua vida? Quais são os fundamentos da tua vida? No que você tem se construído? Tem pessoas que baseiam a sua história, a sua identidade no trabalho. Quando essa pessoa se aposenta, ela fica totalmente perdida e às vezes até morre, porque ela não sabe viver sem aquele trabalho. Às vezes é numa pessoa, às vezes é num marido, num filho. Qual que é o teu fundamento? Tudo que não for Cristo, uma hora vai ruir. Infelizmente, essa é a verdade. Mas quando eu vejo na palavra de Deus tantas histórias de esperança para nós, que é possível eu viver uma vida em Cristo, que é possível deixar o velho e ir para o novo, eu me agarro nisso,
quero que você se agarre nisso também. Na história de Abraão, é uma história muito linda sobre o novo tempo. Abraão foi tirado de uma terra, né, onde Deus falou com ele lá em Gênesis 12, fala assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão foi escolhido por Deus, o pai da fé. Vocês já ouviram falar com certeza de Abraão. Quem não ouviu, leia por favor Gênesis. Abraão, ele foi escolhido por Deus para gerar famílias benditas. E até hoje, nós somos frutos dessa escolha de Abraão, né? Onde ele escolheu se entregar para Deus e entregar a sua descendência para ele, né? E Deus chamou Abraão para ser pai de multidões. Esse era o propósito de Abraão. Só que assim, demorou anos para ele acessar isso. E existem coisas que Abraão viveu que são uma lição para nós. Quais são os processos que Abraão passou até chegar numa nova história, até chegar no propósito de Deus? Uma das principais coisas que eu vejo, assim, que Abraão demorou muito tempo para acessar a promessa. Porque muitas vezes a gente quer a promessa mais do que a Deus. Né? Abraão ia para Deus: Deus, meu filho, cadê meu filho? Ele já estava idoso, né? Quero um filho. Mas quando ele entendeu que o relacionamento que mais importava era Deus, ele pôde viver a promessa, né? Sem criar atalhos, sem mentiras. Quando ele entendeu, sabe uma coisa que eu tenho aprendido? Eu falo muito do novo tempo, né, nesses vídeos, uma nova estação, só que não é isso que importa. Isso eu vou viver. Só que o que importa é ter um relacionamento com o Pai. E quando me relaciono com o Pai, eu vivo essa nova história, eu vivo esse novo tempo. Mas se eu desejo o novo tempo, as promessas, mais do que a Deus, isso já é uma idolatria. Entendeu? Eu vou viver tudo isso, com certeza, eu vou desfrutar da vida com Deus, tudo que Ele prometeu, das bênçãos, né? Mas o que importa é Deus. Deus é a minha herança, Deus é a minha recompensa, Ele é o meu galardão. Quanto mais eu me relaciono com Ele, mais eu quero, mais eu busco, mais eu tenho alegria, e aí não importa as circunstâncias que você esteja. Porque Ele está com você. Se você desfruta de um relacionamento com Ele, você pode estar no meio do vale da sombra da morte, né? Como o salmista diz. Mas não tem medo, porque Ele está contigo. Né? Você pode estar em qualquer situação, mas nada nos domina mais, porque Cristo está conosco. E quando eu vivo essa novidade de vida, quando eu entendo isso, que Ele é a minha novidade de vida, que Ele é o meu novo tempo, eu vou vivendo os próximos degraus dessa escadinha. E para finalizar, uma das coisas, né, no próximo vídeo eu vou comentar mais sobre Abraão. Uma das coisas que Abraão fez, né, que não fazia parte do novo tempo, foi criar atalhos. Não cria atalhos pela própria força. Se Deus te chamou para um propósito, por exemplo, Deus te deu uma palavra, né? Pode ser no teu secreto, através de uma pessoa, que Deus te chamou para uma coisa. Não crie atalhos, não crie coisas da própria justiça. Abraão, Deus falou que ele seria pai de multidões. Quando eles já estavam cansados, né? Meu Deus, tá demorando. Ele teve um filho fora do casamento, achando que isso seria a promessa de Deus. Mas assim, toda vez que criamos atalhos, nós atrasamos a promessa e causamos dores para nós mesmos. Então, tudo na tua vida hoje que está sendo um atalho, Deus prometeu algo, mas você está fazendo da própria força, isso é um atalho. Né? Então, se alinhe com Deus, no sentido assim, Deus, o que é o que o Senhor tem para mim? Eu não quero fazer coisas da minha força, os atalhos que só levam para um caminho de morte. Né? Quais são os atalhos da tua vida? E quais as coisas que você tem feito nesse caminho para chegar ao novo? Abraão ensina muita coisa, né? Abraão, ele de certa forma teve medo da morte quando ele chegou numa cidade lá em Gênesis 12, do 10 ao 20, e ele mentiu, né, que Sarai era a irmã dele, não a esposa, para preservação pessoal.
E o engraçado é que o mesmo Abraão, que no começo do processo tinha medo da morte, entregou o próprio filho quando Deus pediu. Então, assim, quem você é hoje, você não vai ser no final desse processo. No final desse em direção ao novo, no caminho, até chegar lá, você vai ser outra pessoa. Abraão se tornou outra pessoa. O mesmo que mentiu no começo da jornada foi o mesmo que, quando teve Isaac, entregou o próprio filho. E eu quero dizer hoje para você, Deus tem uma novidade de vida e uma transformação em direção ao novo. Fala muito mais sobre buscar a Cristo e ser transformado no caminho do que viver isso, entendeu? É ser e acessar isso, ser uma nova criatura e viver em comunhão com o Pai. Isso que importa, isso que eu quero que todos nós vivamos. Eu vou falar mais sobre Abraão. Deus abençoe, uma ótima semana.